Boa tarde a todos meus amigos leitores do blog do Conde Lope de Villanueva. E muita gente ficou um pouco escandalizada quando eu disse que o Sr. Breivik, o assassino da Noruega, não tem nada de fundamentalista cristão, ou mesmo de cristão, e sim ele é um militante racista, um militante neonazista e um militante secularista, né? O que é interessante nessa questão que se coloca sobre o fundamentalismo cristão é que as pessoas parecem querem buscar uma certa coerência, né, no raciocínio desse sujeito aí. A gente percebe que no calhamaço de 1500 páginas não há nenhuma coerência intelectual ou ideológica nesse sujeito. Muito pelo contrário, nós percebemos uma amálgama de ideias confusas, ideias desconexas, que não se podem caracterizar nada de cristianismo. Muito pelo contrário, está muito explícito, inclusive, no texto dele, que ele apenas considera o cristianismo como uma arma de controle social ou como uma arma de estruturação histórica ou identitária da cultura europeia. Ora, quem é fundamentalista cristão não pensa dessa maneira. Quem é cristão, seja ele de forma católica ou protestante, pensa que o princípio do cristianismo é um princípio universal, não um princípio para os europeus contra o islamismo apenas. É um princípio universal de qualquer povo que adere às palavras do Evangelho. Não? Segundo ponto, o mais interessante é que, por exemplo, ele fala abertamente, em alguns textos, né, que ele não é um religioso. Inclusive ele se diz um agnóstico moderado, eu sou um religioso moderado e não sei o que. Quer dizer, ele não se explicita, não existe nenhum religioso moderado que seja fundamentalista cristão. Ou você é religioso ou você não é religioso. Né? Por outro lado, é engraçado que em alguns trechos ele fala que tem uma plena confiança na ciência acima da religião e que a religião só serve para estruturar uma concepção identitária. Inclusive ele fala que a religião é uma muleta, né? Uma muleta para construir uma estrutura identitária. Ou seja, o que ele quer buscar nisso? Ele quer buscar apenas uma identidade coletiva nisso. Né? Como muitos nazistas buscam a identidade coletiva na raça, como muitos comunistas buscam a identidade coletiva na classe, etc, etc, etc. Mas mudando de assunto, eu gostaria de falar sobre evidências e fontes históricas. Né? Recentemente eu fui procurado por algumas pessoas que ficaram ofendidinhas, porque eu falei que o nazismo não é cristão, e por outro lado, alguns inclusive um neonazista me procurou, né, dizendo que o Holocausto não existe, não sei o que, você tem que provar evidências históricas, porque relatos não são evidências históricas, relatos dos judeus não são evidências históricas. É interessante que esse pessoal que comenta sobre história tem uma completa indigência intelectual no que constitui uma evidência, né? Quer dizer, evidência histórica, não. Você tem que ter evidência histórica com provas documentais sobre o Holocausto. Você tem que ter evidências físicas, né, de que houve tal coisa. Você tem que contar 6 milhões de corpos para provar que o Holocausto existiu. Olha, vou lhe dizer uma coisa. Primeiramente, qualquer evidência na história é um relato histórico. Qualquer evidência. Qual é a história que não é um relato? Qual é a história que não é um relato? Seja ele documental, seja ele escrito, seja ele falado. Qual é a evidência histórica que não é relato? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu fico assim chocado com a imbecilidade humana, até que ponto está chegando, quando a gente percebe que existem meia dúzia de pessoas que dão palpite sobre assuntos e não têm uma leitura esmerada. Esse sujeito neonazista não conhece nem mesmo a bibliografia mais especializada sobre o assunto. Inclusive diz para ele, olha, procura bibliografia especializada, ou seja, pesquisando fontes primárias. O que são fontes primárias? São baseados nos relatos, baseados na documentação que foi encontrada, baseado no conjunto de determinados fatores que formam, né, a construção da visão histórica, ou seja, como a gente reconstrui aquele fato histórico. Não é diferente, muitas vezes, em alguns aspectos do direito penal, né? Se alguém diz que testemunha não é evidência histórica, então você acaba com o direito penal, porque muita gente pode ser presa pelo simples fato de haver vários testemunhos que viram um determinado tipo de crime. Alguém vai precisar de prova documental para provar um assassinato? Alguém vai precisar de prova física para provar um assassinato? Não necessariamente. Ninguém precisa provar a existência de um corpo para ver um assassinato. Basta que haja algumas outras evidências que comprovem, né, que podem ser inclusive relatos, que comprovem um assassinato, que comprovem alguma coisa. Então, quer dizer, essa pessoa não sabe nem o que é uma evidência, fica falando merda, falando porcaria, né? Por outro lado, eu recebi um vídeo
em que mostra fotografias de padres e bispos que aderiram ao nazismo. E isso é, na cabeça desse pessoal, a prova de que a Igreja Católica era pró-nazista. Tá? Por outro lado, nós temos que ver, temos outros tipos de prova, que são os discursos do Hitler, né? Os discursos do Hitler com relação à religião. É interessante que, quando se trata sobre Hitler, a gente acha que o Hitler era uma pessoa sincera quando falava em público, né? Que era realmente as reais intenções dele, né? Porque, por exemplo, se a gente analisar a historiografia sobre o assunto, existem declarações pró do Hitler e contra o Hitler. Ou seja, intramuros ele pensava uma coisa, né? Publicamente ele falava outra. Por quê? Porque Hitler era um demagogo, Hitler era um mentiroso, era um homem perverso, e a gente tem que ter cuidado com essas fontes. Agora, o problema é o seguinte, como existe tanto do nazista, como do comunista, como do anticristão, ele quer provar o fato mentiroso dele através de apenas evidências manipuladas, evidências inclusive induzidas, que possam provar os fatos que ele quer alegar, e não o contrário, ou seja, ele não quer construir o fato a partir das evidências, mas sim ele quer adaptar as evidências aos fatos que ele acredita. Então ocorre esse tipo de coisa, de gente falando que Hitler era cristão, de gente falando que a Igreja Católica apoiava o nazismo. Eu gostaria, inclusive, de mostrar algumas fontes interessantes para os analfabetos estudarem sobre o nazismo e pararem de falar merda. Bom, nós temos aqui um clássico da história da biografia de Hitler, chama-se Hitler, de Johann Kiefer, um historiador alemão, né? Que inclusive faz uma brilhante obra sobre a história de Hitler, baseada em farta documentação histórica, em uma análise profunda da sociedade alemã, certo? E que vocês, analfabetos, devem ler. Eu sei, são mais de 1000 páginas, eu sei que vocês são preguiçosos, mas quem sabe vocês começando a ler alguma coisa, vocês começam a evoluir um pouco, né? Vamos pegar outra coisa aqui. O Ian Kershaw, Ian Kershaw, um historiador inglês. Tem um outro livro dele, o outro livro mais grosso, que hoje em dia saiu, uma bibliografia inclusive da Companhia das Letras, sobre o Hitler. Quem quiser. Temos aqui interessante, porque o que acontece? Como nós falamos dos judeus, nós temos que estudar quem são os judeus, né? Para a gente não cair em lorotas, como os protocolos dos sábios de Sião, por exemplo. Essa lorota, escrita aqui no final do século XIX, e foi provado que foi pela polícia política do czar da Rússia, o Kirana, que escreveu isso aqui. Vocês têm que ler História dos Judeus, do Paul Johnson. Isso aqui é um bom livro, né? É um livro que eu poderia dizer que é um livro introdutório sobre a história do povo judeu. E com certeza vai abrir os olhos, inclusive muitos dados, muitas citações bibliográficas e muitos dados sobre o regime nazista, né? E sobre a situação dos judeus com relação ao Holocausto, e entre outras coisas que podem ser motivo de estudo para vocês. Por outro lado, eu encontrei esse livro aqui, que é uma edição portuguesa, chamado Pio XII, o Papa dos Judeus, né? A gente sabe que hoje em dia existe o mito do Papa de Hitler, só que esse italiano aqui, esse pesquisador italiano, ele mostra que essa conversa do Papa de Hitler é conversa mole, é vigarice. Não confundam um bispo isoladamente ou um padre aderindo ao nazismo com a opinião do Vaticano. A opinião do Vaticano é uma coisa, a opinião do padre da teologia da libertação é outra, a opinião de padre nazista é outra. Então não façam essa confusão ridícula, porque a própria Igreja Católica nunca apoiou o nazismo. Tanto não apoiou que em 1937, eu já falei da encíclica Mitte Brennendes Org. Procure essa encíclica do Papa Pio XI, que escreveu contra o nazismo, né? E a gente tem que ver uma coisa. Tem também, que também é uma fonte original, o Mein Kampf do Hitler. Uma vez um neonazista disse que as traduções do Mein Kampf para o português eram tudo falsas. E o que é engraçado, ele não sabia alemão. Isso eu achei interessante. Então o que acontece? Está aqui. Isso aqui é uma edição que não é nem uma edição brasileira, é uma edição portuguesa dos anos 70. Então é uma edição muito mais fiel, né? Tá aqui a sua hastecazinha, Mein Kampf, tá? Isso aqui é para vocês lerem.
Aí você faz o seguinte, para vocês vão ver o que é a doutrina do Partido Nazista, o que o nazismo pensa, e vocês leiam um compêndio da doutrina social da Igreja Católica. Isso aqui é um compêndio resumido, já que vocês têm preguiça de ler livros, vocês têm preguiça de ler encíclicas, então procurem, tá? Esse compêndio aqui você pode encontrar numa editora Paulinas ou Paulos qualquer. Aí vocês vão estudar tudo bonitinho e vão parar de falar besteiras no YouTube. Vamos ver outras coisas. Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, que fala da condenação de Eichmann, o carniceiro do leste europeu, que obedecia tanto o Heydrich, se não me engano, era um nazista, que foi preso e depois foi executado em Israel. E a Hannah Arendt comenta sobre a banalização do mal nesse livro. Tem as origens do totalitarismo, inclusive o historiador John Lucas, de maneira muito injusta, acha que é desonesto o livro, mas eu discordo dele, né? John Lucas também é um bom historiador sobre o nazismo. E vamos ver aqui também livros de história medieval, já que eu percebo que tem alguns imbecis que chamam a história medieval de Idade das Trevas. Para quem não conhece, leiam O Outono da Idade Média, de Johann Huizinga. Johann Huizinga escreveu essa maravilha, esse capiroto aqui, tá? Desmistificando a Idade das Trevas. Vocês vão ver como a Idade Média, em alguns aspectos, era uma idade linda, uma idade de luz. Aí vocês, idiotas, vão parar de falar merda sobre a Idade Média, para a merda que vocês estudaram no curso de pré-vestibular. E já que vocês vão dizer que isso é história do católico, não sei o que, não é católico, Huizinga não era católico. Nós temos também Jacques Le Goff, As Raízes Medievais da Europa. Ele vai falar sobre várias coisas, vai falar os prós e os contras, como todo historiador. E é um historiador da escola dos análises, da nova história, que é fruto da escola dos análises, e que não tem nada de conservador. Jacques Le Goff também, Os Intelectuais na Idade Média, para vocês estudarem, começarem a estudar. Infelizmente, se eu pegasse todos os livros sobre Idade Média aqui, não cabaria o vídeo, já que vocês estão de saco cheio de mim. E também um livro introdutório sobre a Inquisição. É um brasileiro, eu creio que esse João Bernardino Gonzaga, ele seja inclusive penalista, estudioso de direito penal, e ele escreveu esse livro chamado A Inquisição em Seu Mundo, com grande e farta referência bibliográfica. Vocês podem pegar a partir dele, inclusive Harry Kamen, até o Alexandre Herculano, que escreveu 3 volumes sobre a Inquisição Portuguesa e um volume especial sobre a Inquisição, e vocês podem procurar isso. Isso aqui é o que eu mostro, o pouco que eu ainda posso mostrar, porque tem muita coisa. Só que o pessoal tem que parar de falar muito e tem que estudar mais. Tem que parar de falar besteira, tem que parar de procurar fragmento, sitezinho bobo do Google, e começar a estudar bibliografia, começar a pegar livros visíveis. Esse códex aqui, ou seja, esse formato de códex, essa invenção do século IV depois de Cristo, vai ser insubstituível para o computador. A não ser que vocês tenham paciência de ficar baixando o rolo do computador e ter saco para ler nessa coisa que não é muito prática, que é uma tela, né, de um PC. Né? Mas isso aqui é muito prático, você pode levar para sua casa. Você que mora em São Paulo pode passear no metrô e ficar lendo. Poxa, que legal, a Inquisição não era aquilo que eu pensava que era, né? Aí você vai ler sobre o Hitler e vai perceber que de cristão, ele é tão cristão como Stalin era cristão, né? Ou seja, tanto quanto, ou seja, absolutamente nada. Então, meus amigos, eu vou lhes dizer uma coisa. Saibam estudar história, saibam estudar o que é referência bibliográfica, saibam estudar o que é evidência. Vocês não sabem o que é evidência, vocês cobrem evidência científica, vocês não sabem o que é evidência científica, vocês falam de evidência histórica, vocês não sabem o que é evidência histórica, tá? Tudo que vocês sabem é orelhada, nem de livro. Olha, vocês não são nem dignos de orelha de livro, vocês são orelhas de Google. Orelhas de Google, certo? Orelhas de Google. Então, meus filhos, eu já dei a referência mínima para vocês estudarem. É claro que eu não posso pegar Regine Pernod aqui, eu não posso pegar outras coisas aqui. E eu não estou falando isso por arrogância. Eu não estou falando isso por arrogância. Eu estou falando apenas que eu estou mostrando alguma coisa para bater, a cara para bater. Eu estou perdendo meu tempo falando certas coisas com isso. Então, meus amigos, muito obrigado.
e agradeço pela sua atenção.